Olá, bem-vindos novamente ao Criatividade 4D. Hoje a gente está aqui com uma pessoa que leva você a novos caminhos, uma pessoa que realmente te conduz para algo diferenciado. Deus conduziu o caminho dela de uma maneira que a gente nem pode imaginar o que ele fez. E hoje ele aproveita esse tempo de qualidade que ele tem com você para transportar uma palavra. Transportando uma palavra. Que bênção eu estar aqui com César. César, muito obrigado. Taxista César, convertido, para a glória de Deus, arrebatado por Deus de uma maneira impressionante, uma história magnífica, e hoje em todo lugar que ele vai, ele espalha pelos quilômetros da cidade, pelas ruas da cidade, ele multiplica, ele vai dando a palavra enquanto você está ali no táxi. Sabe que, César, eu vou falar... Eu tive a primeira TV em táxi do mundo, foi minha. Eu montei com o Otaviano Costa, um parceirão, sócio, amigo meu, junto com o Marco Cirilo, cristão, fantástico, um amor de pessoa. A gente montou dentro da empresa dele a TV Táxi Mania, porque eu pensava o seguinte: as pessoas ficavam muito tempo ali atrás, né? E você queria distrair ela de alguma maneira. E taxista às vezes quer puxar papo, não quer puxar papo, e eu falei, pô, eu tenho que preencher esse espaço vazio, mas caramba, você não só preencheu o espaço vazio, você preencheu a alma das pessoas ali dentro. Glória a Deus, é o Espírito Santo mesmo, né? Conta um pouquinho da sua história, por favor, que eu sei que... Desde já quero agradecer já, né, ao convite de poder estar aqui com você, de partilhar um pouquinho do que Deus fez e continua fazendo através da minha vida. Eu sempre falo assim que é menos é mais, sabe? Parece um grupo de samba, né? De pagode que tem por aí, mas menos de mim e mais de Deus. Então, se a gente fala menos da gente, mais do Senhor, eu acho que a gente consegue, sabe? Alcançar a janela 10x40, sabe? E fazer o reino de Deus assim, alcançar muitas outras vidas e preencher, eu digo até na parte emocional. No táxi, eu posso falar que a cadeira, as poltronas do táxi, elas se tornam, os bancos de trás, da frente, se tornam o meu divã, sabe? Ali eu me tornei um psicólogo sem ser formado. Então entram pessoas de diversas classes sociais, de vários gêneros, estilos, opiniões sexuais. E para a glória de Deus, eu tenho sido um instrumento ali, inspirado pelo Espírito Santo, de poder sempre, até o final da corrida, de pegar uma pessoa que você percebe pelo semblante, é sensitivo, né? Acho que é do ser humano, a gente percebe que essa pessoa está triste, está cabisbaixa, tem pessoas que entram chorando, e a primeira oportunidade que eu encontrar, sabe, para poder entrar ali num assunto, de poder perguntar, né, se está tudo bem, sabe, e às vezes as pessoas, acho que por eu ser estranho, elas encontram hoje conforto para se abrir. Porque hoje eu acho que o mais difícil hoje, Hércules, é encontrar pessoas que queiram ouvir. Todo mundo quer falar, poucas pessoas querem ouvir. Que maravilha! Mas antes da gente entrar, eu quero muito ouvir essas histórias. Inclusive eu sei que tem um grande amigo que pegou táxi com você e ele... Um abraço, irmão Carlos. Um abraço. Mas ele pegou o táxi com você e ele foi transformado. Amém. Ele sentiu a presença e falou... Que palavra, como isso me tocou. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua história. Vamos voltar, porque nem sempre esse caminho foi tão... Foi um divã, teve um colchão tão macio, teve um estofado, um assento tão bom. Né? Eu quero ouvir da sua palavra, da sua boca, como que foi essa metanoia, né? Essa metanoia. Então, aos meus 14 anos de idade, até os meus 14 anos de idade, eu nasci em 1976... E em meados de 1989, eu morava com a minha mãe, e naquela época minha mãe era uma mãe solteira. Então ela era a ovelha negra da família. Hoje em dia, mãe solo, mãe solteira, tem até o nome assim, mãe solo, hoje está se tornando algo comum. Mas nós que viemos mais dos antigos, da velha escola, nós sabemos que antigamente era muito discriminado. E ela sofreu muito por isso. Cada filho era de um pai, eu e mais duas irmãs, eu sendo o mais velho, era aquele que logo cedo tinha que assumir o papel de homem de casa, de ajudar a cuidar da minha mãe, das minhas irmãs.
E naquela época, eu garoto, nós começamos a ter muito conflito. Eu estava na fase de entrar na adolescência, aos meus 14 anos de idade. Até ali eu era criado por uma família que maioria católico, onde a gente tinha aquele costume tradicional de bença tio, bença tia, de beijar as mãos um do outro e tal. E eu não conhecia nada lá fora, do mundão lá fora. E através de alguns desentendimentos, e eu naquela rebeldia que muitos adolescentes, e não é diferente, hoje eu sou pai de adolescente, então a gente percebe que eles têm uma hora que começa a explodir a rebeldia de achar que eles estão certos e os pais são os caretas e estão errados. E minha mãe começou a me pressionar bastante para que eu arrumasse um trabalho para poder ajudar ela. E eu lembro que eu procurei, cheguei a sair várias vezes, na época era passe, né? Passe de transporte, não é? Era vale transporte, era um bilhete. É. E naquela época do bilhete de papel ainda, eu pagava a condução e ia procurar nas agências de emprego ali na região de Santa Amaro, zona sul de São Paulo. E eu lembro que eu levava muito não, porque eu não tinha experiência. Chegava lá, a profissão que eu queria era tipo office boy, que usava as camisetas de marca e tal. Então eu queria aquilo ali. Coisas que às vezes minha mãe não teve condições de me dar. E aí eu lembro que eu, através de levar alguns nãos, eu já desanimei e comecei a fazer o quê? A passar por baixo na catraca do ônibus, pegava os bilhetes, trocava com os camelôs ali perto dos terminais ali, e ia para os fliperamas que existiam na época. E aí nos fliperamas existia muita gente do mundo errado, né? do mundo do crime, alguns trombadinhas, que era o nome que tinha na época, alguns meninos do tráfico. E aí aquilo ali começou a ser atrativo para mim, eu acabei me influenciando. E aí eu sei que chegou um denominado momento em que minha mãe colocou uma pressão e falou: se até tal dia você não arrumar um emprego, eu não vou querer mais você em casa. Mas ela estava blefando, era algo que ela queria me pressionar para que eu arrumasse o trabalho. E eu usei aquilo ali de uma maneira que chegou no dia eu não consegui. E aí eu lembro lembro como se fosse hoje, que ela foi na cozinha, a gente morava em 2 cômodos ali na região do Jardim Ângela, ali na Zona Sul. Nasci e cresci na Zona Sul de São Paulo. E aí eu lembro que minha irmã, a mais nova, que eu a do meio, ela foi na cozinha chorando, né? Eu estava no quarto arrumando minhas coisas, do jeito que minha mãe falou para mim ir embora. E minha irmã foi lá e falou para minha mãe assim: mãe, ele está arrumando as coisas dele, sabe? O César está arrumando as coisas dele. E eu escutei que minha mãe falou assim: esse frouxo não sabe o que é passar fome, o que é passar frio, ou o que é ficar até tarde na rua. E aí aquilo ali eu usei como uma ferramenta. E aí eu disse para mim mesmo, sabe? Nem que eu morra, mas eu não volto mais para esse lar. Ou seja, uma palavra naquele momento e você ainda ouviu e aquilo fez você tomar uma atitude, criar uma coraça dentro de você para enfrentar. Uma coragem pro lado negativo, né? Sim. E um abismo foi puxando outro abismo. Fui parar num fliperama e aí chegou umas 10 horas da noite, naquela época, região do Jardim Ângela. Quem for dessas épocas aí que estiver nos assistindo, lembra que existia toque de recolher, existiam os pé de patos, justiceiro ali daquele bairro. E eu lembro que eu fiquei nesse fliperama até a hora que eles estavam para fecharam uma porta, quando o cara veio desligando todas as outras máquinas, e quando chegou na máquina que eu estava, ele falou assim: vou fechar, e a porta pela metade. E ali eu já começou a bater aquele medo de falar para onde eu vou, e agora? E aí quem estava no fliperama junto comigo ali por último e me acolheu foi um traficante ali da região do Capão Redondo. E aí ele viu que eu estava sem lugar para ficar, viu que na minha mochila estava ali com o zíper quebrado, pedaço, tipo assim, a perna de uma calça pro lado de fora, porque eu arrumei de qualquer jeito para poder sair de casa. E aí aquilo ali fez ele falar assim: está sem lugar para ficar? E eu com os olhos cheios de lágrima e tal, angustiado assim ao mesmo tempo, mas com orgulho e usei aquela minha palavra: nem que eu morra, mas eu não vou voltar. E aquilo fez eu criar um encorajamento para o lado negativo e eu ir junto com esse rapaz. Na época era um garoto também. Ou seja, você afirmou: nem que eu morra, eu não vou voltar. Mais, você proferiu essas palavras, soltou para... A palavra ela tem poder. Tanto você soltou isso para o mundo e tomou essa atitude. E aí você acompanhou ele. E aí eu acabei indo parar numa casa de ponto de tráfico de droga. Eu lembro que minha mãe era uma doméstica, né? Que era, na época, bem humilde e simples. Então tinha muitas coisas que na nossa casa não tinha. E quando eu entrei dentro de uma comunidade, na época favela, né? Não existia esse nome comunidade.
E aí dentro daquela favela, a casa, se você entrasse com os olhos vendados e abrisse quando estivesse dentro da casa, você desacreditaria que você estaria dentro de uma favela, porque a casa tinha tudo o que a minha um dia talvez eu sonhava em ter. Desde videocassete, era videocassete 4 cabeças, que era o mais top, o som 3 em 1 lá da Gradiente, que tinha aquela parte do disco que parecia que era uma picape. Então tudo aquilo era coisas que eu sonhava, ostentar, assim, pensava um dia em ostentar e ter, e a gente não tinha condições de ter. Então aquelas paradas ali eu comecei a olhar, começou a me interessar, vi dinheiro, vi pessoas embalando as drogas, e aí por um lado, algumas coisas, quando eu vi armas e tal, e eu, por ser um menino criado de família dentro de casa, aquela parada começou a me dar um certo medo, ao ponto de eu falar assim, poxa, eu vi demais. Se eu sair daqui, algo falava no meu ouvido, sabe, nitidamente. Se você sair daqui, não vão deixar você sair vivo porque você viu o que não era para ver. Aquela hora, se eu pudesse rebobinar, teria voltado correndo para casa, mãe. Como sabe? diria, reengolir, né? O que você falou, né? Isso, voltar. Isso. Rebobinar. Não falei, né? Você afirmou Voltaria, que mudaria, nem que eu morra. Ia falar assim, E agora você estava encarando a morte, né? O nem que eu morra estava se. Nem que eu morra, eu não fico na rua. Talvez fosse isso que eu fosse falar. Ele estava ali você estava presenciando isso. Verdade. E aí eu sei que através disso, uma noite que passa ali, aí tem as menininhas, 14 anos de idade, as menininhas na época usavam aquelas roupas, uns short jeans desfiados, assim, tipo caseiro, os corpos aparecendo, coisas que começou a ser atrativo para mim, como um garoto que está com a puberdade ali estourando, na adolescência e descobrindo coisas que eu não conhecia, e aquilo ali sucessivamente foi me atraindo e um abismo foi puxando outro abismo. E aí, sucessivamente, eu passei acho que umas 3 vezes pela FEBEM, na época não tinha Fundação Casa. Algumas vezes fui solto da própria delegacia pelos donos do ponto de tráfico de droga onde eu comecei a trabalhar. No outro dia, eu me ingressei, comecei a trabalhar, só que eu tinha em mente assim, eu vou ganhar um dinheiro aqui, eu vou comprar uma casa da hora para minha mãe, vou tirar ela daquela vida de aluguel, de 2 cômodozinhos, e vou dar uma vida melhor para ela. O meu pensamento era esse. E você tinha o pensamento certo, só estava querendo pegar o atalho. Tanto que a minha mãe me procurou em tudo que era lugar. Minha mãe me procurou desesperada, ela me procurou em MLs, ela me procurou em delegacia. Imagina o coração dela. Ela chegou a me procurar no ponto de tráfico de droga onde eu era gerente. Ela chegou a me procurar, eu cheguei com o passar do tempo, eu acabei assumindo a gerência, fui preso, não denunciei ninguém, não delatei ninguém, e essas paradas fez eu criar um respeito. Participei de crimes de sangue e aí eu fui crescendo dentro daquilo ali como uma pessoa que entra dentro de uma empresa hoje, como talvez um auxiliar de limpeza, e se ele se dedicar àquilo ali, talvez ele se torne o sócio, até o dono da empresa. Sim. E eu comecei sucessivamente, mas pelo lado negativo, pelo lado errado, eu comecei a tipo assim, numa vida errada, é até incoerente falar, mas numa vida errada andar certo. Estava subindo na carreira literalmente, né? E aí eu fui criando conceito pelo dono, pelo outro cara que era gerente. E aí eu lembro que uma vez, passou um tempo, eu falei, eu vou atrás da minha mãe. Nessa época eu já estava andando de moto, já tinha aprendido a andar de moto, já tinha muita roupa, tênis, que eu adoraria ter na época que eu morava, porque a minha mãe não tinha condições. E essas paradas eu quis ir lá na minha mãe, para dizer que eu tô bem. E aí quando eu apareci lá, eu lembro que ela chorava, cara. E eu tinha maior orgulho, eu pensando que minha mãe ia ficar feliz. Daí eu falo assim, eu sou gerente, sabe? Eu não sou o vapor, o cara que vende, sabe? Eu não tô ali trabalhando ali, eu sou o gerente do lugar. E aí minha mãe se pôs lá embaixo. Minha mãe não aceitava uma pedrinha, sabe? Lógico. Uma balinha que viesse dessa vida que eu tava querendo viver. Ela só queria o filho dela de volta. E acredito que ela carregou por muitos anos, sabe? Hoje minha mãe não está mais entre nós. O Senhor, né, recolheu ela. Para a glória de Deus, ela aceitou Cristo antes. Maravilha. E todo mundo falou para mim, no velório da minha mãe apareceu muito mais amigos meus da época antiga do que os irmãos hoje da minha vida em Cristo. E poucos amigos da minha mãe caiu num dia de semana, e nós não avisamos muita gente. E eu lembro que muitas pessoas entravam no velório dela e falavam assim, cara,
os melhores 3 anos da sua mãe foi ver você longe daquela vida. E isso aí também fez eu ter outra palavra, né, ali no sepultamento dela, naquele momento de velório ali, e na hora que eu fiquei acho que 3 dias acordado, sabe? Desde a hora do necrotério, eu invadi a UTI, sabe? Segurança, médico, querendo aplicar, acho que calmante em mim, sedativo em mim, e aí até que os médicos falaram, não põe a mão nele, desce com ele até lá e abrir o zíper. Eu não queria ter visto tudo que eu vi. Tá. Hoje a lembrança assim, é muito ruim, mas eu sei a mãe que eu tive e eu tenho muita esperança que um dia a gente ainda possa se encontrar. Sim. Em nome de Jesus, a vida eterna aos dois, ela se converteu. Você falou que deu uma palavra no dia que ela... no enterro. Então, eu falei assim, que eu não... Do mesmo modo que quando eu saí lá eu tive uma palavra de falar, nem que eu morro eu não volto mais, eu tive uma palavra ao ponto de falar assim, para essa vida eu não vou voltar, sabe? Mas eu cumpri os 3 anos ali em vida, né? Que ela nunca mais ninguém me viu em nada, nunca mais assim eu aceitei nada ilícito. Hoje é totalmente contraditório. Depois que a metanoia aconteceu na minha vida, hoje eu vivo a minha vida para fazer palestra em Fundação Casa, em presídios. Viajei recentemente para Minas Gerais, São João del Rei. Eu achei surreal. Lá eles têm um APAI, lá é um projeto que trabalha com as pessoas que estão se regenerando lá, acredito que do semiaberto, mas eles colocaram 250 presas femininas com 450 homens, sabe? No mesmo ambiente, sem ninguém, todo mundo bem disciplinado. Caramba, eu achei surreal aquilo, eu acho que eu não acreditaria se me contasse. Que transformação. E eu consegui falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, trazer esperança para aquele que também deseja sair, né? Que tem sim modos e maneiras, sim. Na verdade é o que Deus quer. Sem dúvida. Então você você deu sua palavra para o maligno, aí depois você deu a sua palavra para Deus. Isso. Mas você teve um momento de metanoia. Então onde que aconteceu? Como que foi essa sua transformação? Aonde que Cristo te impactou? Como ele te impactou? Então, eu sucessivamente, é que nem eu falo, eu fiquei menor de idade, eu passei umas 3 vezes pela FEBEM. Sim. Maior de idade, aos 18 anos de idade, eu fui preso no primeiro assalto. Eu lembro que foi em 1995. Fui preso num assalto de um carro que a gente ia usar ele sucessivamente para assaltar um carro forte. E aí teve perseguição e tal, e eu acabei sendo preso com esse carro, antes da gente se reunir, antes de se encontrar. E aí eu fiquei 40 dias preso, e aí teve uma fuga, e nessa fuga eu consegui me evadir. Eu e mais 5 pessoas saímos chama cavalo doido, um atropelo, que é pela porta da frente mesmo. Michou os cadeados e nós, era para a cadeia toda, todos os presos correr de uma vez. Só que na hora que dá os tiros e tal, um monte volta para dentro. E aí quem passou foi eu e mais 5. E aí eu lembro que corria desesperado pelo meio da rua e tudo. E quando eu consegui chegar, eu cheguei na casa da minha mãe quase surta, soltou o copo ela estava bebendo água, soltou o copo na mão, que não acreditava que eu tinha feito uma coisa dessa e tal. E aí eu voltei sucessivamente, estava fugitivo já na rua, continuei praticando outros delitos, porque eu sabia que uma hora eu ia ter que voltar, ia ter que pagar por aquilo que eu me evadi antes da audiência, né? E eu lembro que eu participei de outro assalto, voltei recapturado em outro, e ao total eu adquiri 19 passagens pela polícia, sabe? Fiquei 10 anos privado da minha liberdade, sabe? O tempo total. Paguei 6, depois voltei, fiquei mais 3, voltei e fiquei mais 1 ano, acho que 9 meses. Eu sei que deu 10 anos e alguns meses. E todo esse tempo passei por umas 5, 6 rebeliões, naquela mega de 2006 lá, que teve a mega rebelião, e onde teve o atentado na rua lá, das facções aí na rua. E nessa época eu estava preso também, tinha acabado de passar por uma rebelião, grudamos, eu era faxina nas cadeias, tudo que eu passei, sempre morei no setor, sempre me envolvi com a faxina, sempre tive junto ali com quem faz acontecer, como funciona.
E recebi vários convites para fazer parte, para adentrar dentro de facções, mas eu sempre tinha um objetivo daquele mesmo começo lá que eu falo, de ter uma casinha e parar, sabe? Que nem você falou. Conseguir algo, mas de maneira errada, sabe? Sim. Abreviando um caminho, mas pelo um caminho tortuoso também. E então eu nunca tive o objetivo assim, tipo de falar isso é para mim, é para minha vida toda. Tem muita gente até que fala assim, malandro não para, malandro dá um tempo, né? Mas eu acredito que Deus tinha já planos sobre a minha vida sem eu nem imaginar. Que durante esses processos todos, tive uma overdose também dentro da cadeia, na época era delegacia, foi na 11ª ali em Santo Amaro, era 5 dias para o Natal, hoje é falecido, né? Então não tenho problema nenhum também em falar sobre o nome. Ele era o periquito ali da Joanisa. Eu lembro que ele morava comigo, era companheiro de cela, e na época entrava para ele um tipo de droga para ele vender e um tipo para ele usar. E aí à noite, tipo, ele falou que cantava um samba e tal, e naquelas épocas entrava bebida, entrava algumas coisas, e aí começou, e eu não era de usar droga, então começou aquela até de quem não é de fumar, fumou e tal, e o sambinha comendo, e nós começamos a jogar baralho, e aquela parada de você escutar já alguns rojão, de você imaginar como é que tá lá fora, a saudade de você poder falar, é a época que você entra numa casa aqui, entra em outra ali, toma uma ceia aqui, come uma ceia ali, e abraça a Dona Maria aqui, e vê o amigo ali, na rua de cima, na rua de baixo. A saudade, tudo começou a mexer muito com a minha cabeça, ao ponto de vontade de entrar em aflição, de pavor, de falar, poxa, eu não tenho o direito de ir e vir. E isso aí fez com que, à noite, chegamos até dentro da cela vestir roupa como se fosse dia de visita, para falar, estamos tipo de roupa nova e tal. Comemorar a virada do ano. Isso. Era Natal, né, na época. Era Natal. Mas também tinha essa parada, porque no Natal a gente tinha essa tradição de família, de casa, de colocar roupa. Então, alguns manos na cela começaram a colocar. Eles já tinham passado outros Natal e Ano Novo preso, eu era o primeiro. E aí eu lembro que quando começamos a jogar baralho, aí começamos a usar ali a cocaína. Eu nunca fui assim ganhei dinheiro com ela na rua, vendi ela na rua, mas não tinha ciência de usar. E aí comecei a usar. E aí fumei também, a maconha e tal, e comecei ali a usar, que eram as drogas que tinha ali, e aquilo ali foi me dando tipo uma formigação no meu pescoço. Eu comecei a sentir um mal-estar, ao mesmo tempo eu sentia que a minha língua trepidava dentro da boca, assim, dava tipo uns trancos, elas tinham uma reação, uma coordenação fora do meu controle na minha boca. Só que eu ficava naquela, pode ser efeito da loucura, da droga. Se eu falar para os caras que eu vou ter overdose, ou que minha língua tá, ou que está acontecendo algo, pode ser que, através dessa minha palavra também, os caras sintam fraqueza na minha pessoa. Eu tenho um certo conceito, criei esse respeito dentro desse lugar, que eu era tipo de resolver mesmo ali os baratos ali. Então eu fiquei naquela de não falar nada, só que eu fui levantar para ir no banheiro. E na hora que eu levantei, acho que o efeito de tudo, do álcool, da maconha, da cocaína, fez algo dentro de mim. E eu lembro que eu fui pro banheiro, que fala boi, né? Lá na gíria de lá é o boi. E fui pro boi, era uma torneira, né? Aqui embaixo, onde a gente, até para tomar banho, enchia ali metade de uns galão, jogava água e tomava banho ali naquela parte. Do outro lado era a barraca onde põe alimentação, seria tipo uma copa, uma cozinha. E eu lembro que eu fui ali pro lado do boi e fui molhar minha nuca. E aí já tinha uns caras, né, que é cela lotada, já tinha uns caras deitados lá onde o lugar onde coloca ali tem um buraco, onde segura uma bola, que desce com uma linha para tampar, para não subir o cheiro de fezes. E ali o lugar onde eu urinava, eu lembro que eu entrei para lá e comecei a jogar água na minha nuca. Só que acho que o estágio era tão desesperador dentro de mim, do que estava prestes a acontecer, que eu jogava com as duas mãos assim. Então eu molhei minha camisa tudo, molhei a roupa tudo. E eu lembro que quando eu voltei para a parte da cela mesmo, assim, que eu voltei, estava todo mundo ali na praia, ali, né, que fala praia, onde forrava os colchão ali no chão. Caiu todo mundo de valetão ali, assim, deitado. Tinha acho que cerca de uns 30 presos dentro da cela, porque onde a gente morava ainda era faxina, as outras estavam tudo mais lotada. Tem umas que tinha até rede e tal, superlotação mesmo. E eu lembro que
quando eu me deparei e olhei e vi, os caras me viu ali todo molhado, os caras que estavam jogando baralho, porque tem uma hora que quem tá ali usando cocaína tem uma hora que não tem mais palavra. Tem hora que não fala, trava a garganta. Eu lembro que os caras faziam só assim, ó, tipo com o olho estatalado, e viram que eu tava passando mal, e aí eu caí. E aí eu apaguei, assim, tipo, eu caí ali naquele chão. E dali em diante, cara, eu vi uma escuridão, que é uma experiência que eu falo sempre para as pessoas. Quando me perguntam se eu já tive experiência com Deus, eu falo a primeira foi sem conhecê-lo. Eu vi uma escuridão como eu nunca vi. A minha camisa aqui ela é preta, né? Mas um preto muito mais preto que esse. Sabe aquelas pessoas que pintam o cabelo e o cabelo chega a ficar azul, aqueles cavalos que chega azulado? Sim. Era um preto assim, mas não brilhava. Era um preto fosco, mas escuro, cara, escuro. E aí eu só via isso. Só que eu lembro que quando eu estava molhando minha nuca, mesmo que eu estivesse no efeito ali de uma substância de droga, eu tinha um pensamento dentro de mim, e mesmo que eu não queria falar para os caras o que ia acontecer, eu tinha um pensamento dentro de mim assim, Deus, se o Senhor me der uma chance, meu, sabe? De falar, pelo amor de Deus, da minha maneira, do meu jeito, sabe? Falar assim, Deus, me dá uma chance de vida, sabe? Sabe, eu não quero morrer. E aí eu lembro que quando eu caí, eu vi essa escuridão, e com o passar do tempo, era notório como se minha alma saísse do meu corpo e no mesmo instante ela surgisse na minha casa, onde minha mãe estava morando. Era uma casa que eu não conhecia e eu vi as imagens que minha mãe, depois me visitando, falou que realmente a casa era daquele jeito e tudo. Mas eu via ela de um jeito que não era algo que ficou marcado. Eu via minha mãe lavando a louça, olhando para trás, minha irmã com meu sobrinho pequenininho, recém-nascido no colo. E ali eu caí naquele chão. E cada imagem dessas que eu via começou a abrir um bem pequenininho, um respingo de fogo. E aí, conforme foi crescendo, esse respingo de fogo era como se fosse aquelas larvas de vulcão, que ela salpiscava assim, sabe? Ela ia abrindo e aí virou aquele redemoinho, igual de um tanque de... Quando a gente tira a tampinha ali, o tanque tá cheio, que vira aquele redemoinho. Começou a virar um redemoinho, aí ia caindo os flash das imagens, mas as imagens não eram foto parada, sabe? Ah, a imagem, eu vi minha mãe lavando a louça em movimento. Então não ficou congelada e caiu igual final de filme. Era mesmo em movimento e ia descendo para dentro desse barato do vulcão, elas iam rodopiando. E aí eu lembro que foi as paradas que eu fui vendo da minha irmã, da minha mãe, do meu sobrinho. E aí ali eu não vi mais nada. E aí quando eu voltei, tipo aí eu volto falando em línguas. Sabe? E na prisão, eu acredito que até hoje, quando um interno, um preso, um reeducando, da maneira que as pessoas chamam, um sentenciado, quando ele se encontra preso ali, privado da liberdade, quando ele passa mal, tem a forma de falar como é que chama a atenção lá da frente da polícia para poder vir retirar ele e poder socorrer essa pessoa. Então, conforme a gravidade for maior, às vezes o cara caiu jogando bola, quebrou um braço, mas está saindo sangue. Tá? Então, vai acionar a bateria. Acionar a bateria era tipo bater garrafa nas grades, bater galão, esses galão de 5 litros que pagava com café com leite, ficar batendo assim na grade, uns balançando as grades, todas as celas, às vezes todo mundo preso, balançando as grades e gritando PS, PS, senhor, PS, PS, que era pronto-socorro. E aí eu lembro que quando eu voltei, provavelmente eles estavam tudo fazendo isso, porque quando eu voltei fora de mim, falando em línguas. Falando em línguas hoje eu entendo porque eu conheço hoje o Evangelho, então eu voltei falando em línguas estranhas, como eu nunca consegui falar novamente. E eu voltei eu falando em línguas e tudo, aí eu lembro que os presos das celas de frente, eram 2 do lado de cá e 3 do lado de lá. Os caras estavam tipo com os galão assim, as garrafas pro lado de fora e ficaram silenciosos, geral, assim, maior silêncio de tudo. Aí eu lembro que a única coisa que eu comecei a ouvir, quando eu comecei a voltar a mim, era as chaves dos funcionários, dos carcereiros vindo abrindo os cadeados, eles vindo pelo portão para dentro. Como era próximo ao Natal, eles deduziram que aquela bateria era tipo uma tentativa de fuga. Então eles chamaram um reforço seccional, né, que é plantão, tipo final de semana, era plantão. Aí eu lembro que a seccional, os caras tudo de 12, era o Garra 70, era o Goi, os caras tudo de touca ninja, de 12, taco de beisebol, os caras entrou tipo daquele jeito, assim, na frente, até chegar na frente da minha cela. Então, conforme eles começaram a abrir os cadeados, quando chegou no cadeado para entrar dentro da quadra ali, do pátio ali, das 5 celas, foi a hora que eu consegui parar de falar em línguas, mas todo mundo na minha cela já tinha se afastado de mim.
E aí os caras estavam boquiaberto, porque eles tinham colocado, enquanto eu estive fora ali desacordado, eles colocaram o ouvido sobre o meu coração e eles estavam fazendo massagem cardíaca e, segundo eles, eu já havia parado de respirar, tentaram segurar minha língua enrolou. Minha boca ficou toda machucada, porque eles usavam as colheres de plástico que a gente usava para se alimentar, tentaram usar com elas, com a mão, eu mordi a mão de alguns caras que acho que meus dentes travou, e minha boca ficou toda machucada. E aí eles tentaram puxar a língua por causa da saliva, escorregava, e aí eles viram que eu tinha... Todos eles falaram que eu havia parado de respirar. Então, para mim, isso foi a primeira experiência, assim, de não sei como, cara. A partir daquele dia, minha vida já não mudou ali, sabe? Assim, no automático. Mas eu creio que ali foi uma semente, foi um início para a mudança. Sem dúvida. Acho que é impressionante a história. É algo que pega como é que uma pessoa que proferia palavras torpes, que se autodeterminou para o mal, né? Se condenou, né? Morre, né? Você tem a parada cardíaca, a parada respiratória, sua língua enrolada, e você vê o fogo agindo, vê como Isaías, né? Que vem a brasa de fogo, toca a sua boca, você vê aquele funil saindo e você volta orando em línguas, que é um dos dons do Espírito, que é algo que muitos crentes buscam. Ou seja, a sua transformação, a sua conversão naquele momento foi tão impactante que você pulou etapas. Né? Você passou pelo batismo, você chegou no batismo de fogo, você viu o fogo, você sai orando em línguas e impacta toda uma cadeia, né? Na época, acho que mais de 300 presos, eu acho. Eu imagino que isso ficou na mente deles. Eu acredito que isso deva ter transformado muito deles. A gente sabe que tem dentro da cadeia tem a igreja, né? A igreja está em algumas cadeias, não são em todas, acredito que em boa parte, né? Que isso foi um grande chamado de uma das congregações, uma das maiores congregações do Brasil, foi um grande chamado de implantar igrejas na cadeia, que ali é a porta de escape. Então, tinham crentes ali. O que esses crentes falavam para você depois disso? Então, o que acontece? A cadeia, na época, né? Hoje eu não sei como funciona, né? Hoje, assim, eu estou há 18 anos já na rua, já desde... Eu acredito que 18 anos já. Liberto, né? E saí pela porta da frente. Mas então não tenho mais aquele contato, a não sei se for para visitar. E na visitar hoje a gente vai cheio de Jesus, vai só para falar de reino, de plano de salvação. Mas eu lembro que na época a igreja dentro da cadeia era tipo ser preso 2 vezes, porque podia estar o calor que tivesse. O crente, o cara que fosse cristão, na cela do crente da igreja, era uma cela que denominava ali, agora é a igreja. Então ela seria tipo um seguro para casos mais suaves, sabe? Tipo, erros menos graves, tipo umas michas mais pesadas, tipo caguetagem, talaricagem, estrupo, aí tinha que sair dentro da cadeia para o seguro. Mas a igreja já era mais para aquele que tem uma treta, que existia muita guerra de bairro com bairro, o cara daqui tem uma guerra com o lado de lá, então tipo naquela que ele não quer resolver ali na faca, na maneira que tinha como resolver, então ele tem que... Um dos dois tem que sair, conviver, os dois não conseguiam, então às vezes alguns iam para a igreja. Existia até alguns que cometiam algum certo tipo de crime, mas tinham feito umas paradas também pelo crime, a qual não dava para dizer assim, pô, mas o cara teve envolvido em resgate, entendeu? O cara, poxa, então não é digno, o cara mandou vários caras para o seguro, agora vai pôr o cara no seguro, e aí eu falava para o cara, a partir de hoje o crime para você já era, então aí você vai para a igreja. Então esses caras que iam para a igreja, então a igreja era formada de alguns que realmente tiveram um encontro com Deus, mas uma grande parte era caras que nós tínhamos muito problema para resolver durante a semana. Cara que às vezes ainda fumava um cigarro dentro da igreja, e no outro dia os crentes vinham falar para nós, era madeira. Cara que às vezes tipo andava sem camiseta, porque o crente dentro da cadeia ele não podia tirar a camiseta só para tomar banho, ele tirava, colocava por cima do
da cortina ali da entrada, tomava ducha, já saía de camiseta. Durante o sol também era só de calça social e chinelinha ali havaiana. Dificilmente eles podia ser no fundão, nas penitenciárias. Tinha uma regra, né? Se você foi para a igreja, tá... Isso. Então alguns que realmente hoje eu entendendo e falo, esses caras realmente eles tinham tido uma conversão. Eles estavam, porque eu até falo, a conversão dentro de uma unidade prisional, quando ela é verdadeira, ela torna esse homem livre, ao ponto de que gente que está aqui fora, que tem o ir e vir, às vezes é aprisionado. E o cara lá dentro, ele consegue ser liberto e ser livre. É a verdadeira liberdade. E esses aí, os de verdade, eles encostaram em mim no outro dia, porque no outro dia, quando abriu a cela de manhã cedo, aí os caras da faxina me deixou como se fosse de folga. Hoje você não precisa ficar na faxina. E eu não conseguia falar direito, porque minha língua ficou inchada, ficou da grossura de um dedão, assim, pro lado de fora da minha boca, sabe? Eu até pensava que será que vai ficar sempre assim? Tipo, pro lado de fora da boca. E eu ficava lá no sol, lá assim, de canto, assim, ainda meio impactado com tudo que rolou. Porque quando eu voltei sem efeito nenhum de droga. E aí eu lembro que esses caras que é da igreja, os mais humildes, eles encostavam do meu lado com a Bíblia na mão, assim, e falavam assim, e aí, meu, você virou crente? Aí eu... De cara, tipo, não, sabe? Porque aquilo era tipo como se soava, como se fosse ser ofensivo no mundo que ali eu vivia. Porque eu ainda fumava um cigarro, era viciado, né, no cigarro, fumava às vezes até 2 carteiras de cigarro por dia. Então tinha algumas coisas que eu não queria, eu não tive entendimento de tudo que aconteceu. Sim. Tanto que quando eu comento ou falo esse meu testemunho em alguns lugares, e em igrejas em alguns lugares, se a pessoa não for espiritual, não entender, não acreditar no mundo espiritual, dificilmente ela vai acreditar. Às vezes tem pessoas que nos assistem, talvez pensem assim, foi tudo no efeito da droga, sabe? Mas eu vivi, eu sei que Deus me faz lembrar assim, de cada detalhe, e eu peço muito, se você que estiver nos assistindo aí também, conhecer alguém que comentou sobre algo assim, e provavelmente foi alguém que esteve lá comigo. Eu queria muito reencontrar essas pessoas. Em nome de Jesus, procura. Quer deixar algum e-mail para que se alguém te achar? Você quer colocar você não, pode achar pelo Instagram mesmo. Passa seu Instagram, a gente vai colocar aqui embaixo. Meu Instagram é @transportando uma palavra. Então sigam o @transportando uma palavra. Sempre tem uma palavra boa para você ali. E agora é nesse detalhe que a gente vai entrar. Vamos falar... Eu quero agora você teve um tempo ainda, lógico, nunca é imediato, apesar de ter sido tão impactante, e você se converteu. E como que surgiu essa ideia do Transportando uma Palavra? Como que Deus plantou no seu coração? Como é que foi isso? Então, aí eu saí assim que eu lembro que antes de eu sair da prisão, só para mim poder entrar nesse detalhe, eu lembro que antes de eu sair da prisão, eu já estava sem perspectiva, cara, de sair pela porta da frente. Eu já tinha fugido 2 vezes, me evadi uma vez também do semiaberto. Então o juiz, no automático, a última condenação minha, eu fui condenado à revelia porque o juiz deduziu, eu estava trabalhando no Esporte Clube Banespa aí na Avenida Santa Amaro. Meu cunhado, na época, era gerente patrimonial de lá e me arrumou um trampo lá na portaria. Aí colocou eu como líder de portaria. Eu lembro até uma vez que fui parado pela polícia e falei que era líder de portaria. E quando ele puxou minhas passagens e tudo, ele falou, nossa, o Banespa tá bom de porteiro, hein? Sabe? E aí eu lembro que eu ali na prisão não tinha mais perspectiva de vida, assim, de falar, quando eu vou embora? Tava me enchendo de tatuagem, sabe? Tava com muito pensamento até de aceitar os convites que eu não tinha aceitado antes, de entrar para dentro de da facção ali das unidades prisionais que tinha. Eu tenho muitos amigos que entraram e fazem parte até hoje, e amigos daquela época, né? E eu pensava, e cheguei a pensar, me cogitar, porque eu falei, eu não sei quando eu vou embora. Porque todas as vezes que eu entrava em contato com a minha família, meus processos estavam tudo bagunçado. Está no Ministério Público, não teve andamento. Aí o outro processo, então juntou muito processo. Então chegou ao ponto que o juiz me condenou, porque ele falou assim, ele é o tipo de cara que ele foge, ele fica cometendo crime até ele voltar recapturado de novo, e ele vai assim até morrer, ou passar a vida dele toda numa prisão. E aí chegou ao ponto que eu estava sem esperança, sem expectativa.
Aí minha irmã, eu estava numa penitenciária, eu passei em Presidente Venceslau, passei em Assis, passei em Tapetininga, em Tremembé, andei o interior de São Paulo aí dentro de prisão. Eu tentava sempre, eu sempre estive na faxina, então na faxina é o lugar onde a gente que intermedia entre o preso e os funcionários. Então tinha muitas unidades que eu passei pela facilidade de conversar. Alguns presos, até que era para eles irem ir lá na reunião com o diretor, eles falavam, não, vai você, acabei de vir do fechado do castigo agora, eu vou ali, porque funciona assim, você consegue às vezes ganhar entre aspas, assim, nós vamos ganhar um benefício agora, numa reunião com o diretor daquela unidade. Só que dificilmente quem ganhou o benefício usufrui, porque os caras sabem que o cara é meio que inteligente, então eles colocam o cara no bonde e mandam embora. E aí eu lembro que os caras me pediam, vai lá, mano, vai lá na reunião. Então eu saía para representar aquele pavilhão. Tipo, às vezes O porta-voz. Isso. E aí eu saía do meu pavilhão, encontrava com os irmãos de outro pavilhão, e aí nós se encontrava numa radial, subia a radial, ficava dentro de uma gaiola, e ali nós começava a falar com o diretor. Nós conversava entre nós e começava a conversar com o diretor. Lugar que a tranca era fechada durante o dia. Abre e você sai pro sol. Eles já fecham, e aí você fica do lado de fora. Você só pode voltar na hora que acaba o sol e apita de novo sem entrar. Então a gente conseguiu para ver se deixava a cela aberta. Então alguns benefícios ali conversando com essas pessoas. Aí eu lembro que eu já não tinha mais, assim, sabe, expectativa nenhuma e nem esperava a visita, que eu estava lá em Assis. Aí eu lembro que minha irmã, essa que chorou, pediu para minha mãe para mim não ir embora, a Ana Paula, ela já estava na igreja, já tinha aceitado Jesus, estava junto com a minha tia, eles já estavam convertidos ao evangelho, e essa minha irmã foi para a igreja e o pastor lá foi usado por Deus para trazer uma revelação para ela. E dentro dessa revelação, quando é o Espírito Santo de Deus, né, hoje ele habita em você, nós somos casa. Então, antes que algum profeta hoje ele traga uma revelação para você, o Espírito Santo de Deus testifica em você que vai falar com você. Então, ainda existe profeta, sabe? Eu falo, mesmo com essa chacotice que tem aí na internet, ainda existe homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que buscam, se consagram para isso. E que são usadas, têm dom para isso, né? Não é para todos. E aí eu lembro que minha irmã recebeu essa revelação, e aí ela viajou, foi até lá, e não era barato para viajar. E ela teve os gastos, os custos, e eu não estava esperando visita. Aí eu lembro que eu estava junto lá no final da quadra, o pessoal andando lá na roda gigante, fica dando volta em volta da quadra, fica tipo um carrossel andando, o pessoal que está sem visita, e quem vai em sua visita, pega a sua visita e ia para a cela. Penitenciária, bem dizer, sobrava a cela, né, pelas condições financeiras, então nem todo mundo tinha visita. Então, às vezes, o cara usava a cela de fulano para tirar a visita e ficar mais à vontade. E aí eu lembro que minha irmã, quando ela entrou e tal, eu nem esperava a visita. Alguém falou assim, ó, sua irmã lá, tal. Aí eu fui buscar ela e aí ela, conversando comigo, ela falou assim... Aí me abraçou, me beijou e tal, e falou assim, César, você vai embora. E minha irmã já estava até fazendo direito, cara, de tanto correr atrás de processo meu no fórum. Acho que já tratavam ela como se ela fosse doutora ou advogada. Ela entrou na Unip, começou a fazer faculdade de direito por conta disso. E aí eu lembro que ela veio e falou para mim assim, César, Deus vai te pôr na rua, Deus vai te dar sua liberdade. Eu estava tão descrente, sabe, o irmão Hércules, que eu falei assim, é mesmo? Mas você falou para mim que está tudo bagunçado no MP, no Ministério Público, nada andou, não teve andamento, vários processos, já chegou condenação para mim, que eu fui achando que era liberdade, e eu percebi que não era para ter me trago aqui, era para me ter levado lá na frente. E aí, assim que eu assinei o alvará de um processo, entrou o mandato de prisão de outro. Aí eu falei assim, eu não acredito mais, está muito bagunçado. Aí eu lembro que minha irmã falou assim, César, Deus falou que vai te colocar na rua. Aí eu falei, é mesmo? Como é que Deus falou? Aí ela falou assim, aí ela contou a história, falou, o pastor veio, ele foi usado por Deus e ele começou a vir falar comigo, e ele veio, e antes dele vir falar comigo, já queimava no meu coração, que ele ia falar. E aí ele veio e falou assim, ó, que ainda esses meses, Deus ia realizar o desejo do meu coração. Aí eu falei assim, Aí ela falou assim, você entendeu? Eu falei, não, até agora eu não vi nada de falar, eu vou soltar o César, Deus não falou isso. Aí ela falou assim, César, acredita, meu. Aí ela falou assim, você me promete uma coisa? Eu falei, fala. Ela falou assim, se você sair daqui de dentro, pela porta da frente, você vai fazer uma visita na igreja.
Aí eu lembro que eu falei também a palavra também. A palavra. Eu fui e falei para ela assim, se Deus me tirar daqui pela porta da frente, Ana Paula, eu moro dentro da igreja. Olha que isso. É. Olha de novo, você se condenou à morte Sim. pela sua boca. Sim. E agora você está se condenando à vida eterna pela sua boca. Sim. E aí eu lembro que... Aí eu percebo também que a palavra tem muito poder, sabe? Às vezes a gente precisa pensar... A Bíblia fala, né? Que a gente vai dar conta até do que a gente fala achando que é na brincadeirinha, sabe? Palavras bobas. Então a gente precisa sempre ter cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pede. Porque eu falei isso aí e aí a minha irmã foi embora. Ela me visitou e tal e falou, porque eu falei para ela assim, meu, eu indagava, né? Falava assim, eu era muito descrente e desacreditado. Eu falei assim, Deus não falou que ia me mandar embora, que ia colocar-o na rua. Ela falou assim, César, eu falei, ele falou que ia realizar o desejo do teu coração, foi o que eu entendi. Deu não, datas ainda, falou meses. Né? Não do meu. Ela falou, cerca de daqui para o final do ano. Era tipo uns 3 meses. E aí eu lembro que quando cantou a minha liberdade, lá dentro a gente tinha um número, né? Então eu passei a ser só uma matrícula. Então meu número é 179748. E aí eu lembro que quando rolou de chamar a minha matrícula, eu já esperava assim, eu sei o que eu fiz aqui fora, eu não estou pagando por tudo que eu fiz. Quando eu adentrei da vida do crime e servi ali a Satanás, eu fiz atrocidades lá fora. Então nem por tudo eu fui pego, nem por tudo eu estava pagando. E sendo assim, eu já estava indo para os 10 anos. Então chegou ao ponto que eu falei assim, os caras falaram, chamou sua matrícula, os outros faxineiros. Eu falei, não é não. Falou, é. Aí eu falei, qual que é? O cara, 79748. Não vinha na minha cabeça o que minha irmã falou. Para mim, Deus ia realizar o desejo do coração dela, não do meu, sabe? E aí, quando menos se espera, eu peguei lá e para você subir na radial, se você está com bigode e tal no sistema penitenciário, você tem que ir lá na sua cela, arrancar rapidão. Aí às vezes eu já tenho os beiços avantajados para frente, meu apelido era beiço lá na época, Vida Errada. Então eu deixava o bigode para dar disfarçada. Eu tinha que tirar e falei, mano, tirei o bigode, arranquei os baratos, coloquei a camisa branca, coloquei a calça padrão lá, a calça bege da casa, e aí fui para a radial. Aí você encosta na gaiola para os funcionários te algemar para você subir a radial. Aí eu encostei de costa para o funcionário me algemar, o funcionário falou assim, não tem algema. Tem algema para ele aqui? Falou para o outro, falou, não tem não. Aí falou, não tem algema para ele não. Aí eu fiquei meio assim, porque quem não sobe algemado seria tipo os KGB, que é os caras que é preso, tipo aqueles Nardoni que fica trabalhando com a administração lá da penitenciária. Sim. É meio que um seguro, entre aspas. Aí eu falei, pô, não colocar algema em mim vai soar diferente se eu sair assim e voltar de novo, sabe? Aí eu falei assim, tipo, eu já tava naquela, cadê meu grau de periculosidade, sabe? Foi embora. Não tô respeitando mais. Aí o funcionário falou, não precisa colocar não. Aí eu, na minha mente, falei, fui e coloquei, de qualquer modo você tem que pôr as mãos para trás, manter as mãos para trás. Aí coloquei as mãos para trás, entrei dentro da gaiola, os outros presos estavam jogando bola, já encostou a milhão na grade, falou, vai aonde? Vai buscar a liberdade, né? Aí eu falei, quem dera. E aí fui e subi. Entrei na radial e subi. Cheguei lá em cima, na parte onde é judiciário lá, aí encostei na porta da cela, o funcionário veio e falou assim para mim assim, 179748? Falei, eu mesmo. Falou, qual que é o nome? Eu falei, César Maia Duarte. Nome da mãe? Maria Judite Maia Duarte. Nome do pai? Não tenho, é ignorado. Nasceu quando? 30/7/76. Mora onde? Aí minha família já tinha mudado desse tempo umas 3 vezes de casa, só que eu falei, tem que dar o endereço do que para não dar divergência. Aí eu falei o endereço da antiga também, falei, vai que é alguma coisa, porque chegou a época de eu ir preso que viatura passava na porta da minha casa dando tiro nas luzes de poste, dando tiro nos muros da onde eu morava, tipo para amedrontar minha família. Meu cunhado até tirou minha família na época de lá. Então eu falei o endereço da antiga que eu sei que tinha de quando eu entrei. E quando eu passei esse endereço, no automático, o funcionário falou assim, arruma suas coisas que é liberdade. Aí eu falei, como assim? Ele falou, liberdade, é o vará. Você ganhou a condicional. Eu nem tinha montado a condicional, sabe assim? Aí na hora eu falei assim, eu não tenho nada para arrumar não. Ele falou assim, mas você não quer entrar lá dentro para se despedir? Eu falei, não tem que despedir de ninguém não, daqui porque eu falei, vai que não é, né? Então é melhor me soltar logo aqui. Aí você tem que esperar todo um processo,
Na época, um assistente social, ele emite um ticket que você troca pela passagem na rodoviária, e aí a viatura te leva até... A viatura da unidade prisional te leva, o bonde ali, ele te leva até a rodoviária, e eles esperam sair no guichê e pegar a passagem. E aí depois você vai esperar o ônibus e eles vão embora. Aí eu ganhei a liberdade, cara. Que maravilha. Aí eu lembro que eu encontrei um preso que ia pro meu pavilhão, eu falei, avisa todo mundo lá, avisa os caras lá, pega minhas cartas, as fotos, sabe como é que funciona, rasga. Pode rasgar, jogar fora, não tenho nada para levar de lá. Abraço para todo mundo, dá um salve, tô indo embora. E aí eu, numa alegria, cumprimentava todo mundo, sabe? Dava risada até pra planta na rua, dando risada, porque há anos eu não via o que era uma folha, cara. Você entender a importância de uma folha, de um vento, sabe? Às vezes quando uma folha caia dentro da penitenciária é porque foi uma ventania para derrubar lá. Então aquele verde, eu olhava para a árvore, olhava para a criança sorrindo. Cheguei na rodoviária, eu vi na televisão, assim, num caixote, sabe? Eu falei, nossa, televisão na rua aqui, né? Eles colocaram ali dentro da rodoviária. E eu naquela alegria, naquela euforia, e aí eu vim embora. Mas vamos voltar nesse momento. Você já tinha saído da prisão outras vezes e você nunca tinha tido esse sentimento de liberdade? Não. Alguma coisa tinha mudado no seu coração? Pela porta da frente. Você estava realmente livre? Sim. Você realmente se sentia livre? Acredito que até nesse dia que eu tive um encontro com Deus, sabe? Ali muita coisa mudou. Eu sempre fui um cara de estar no meio ali, mas eu sempre fui o cara de tentar apaziguar o que iria acontecer, algo pior, eu tentar pedir a oportunidade, sabe? Dar uma oportunidade. Sempre, mesmo andando no meio ao mesmo tempo, não me mostrava ser tão bonzinho, mas também não era o cara, o vilão da história, sabe? Você era você tinha um dom da palavra natural. O faxineiro era quem falava bem. Isso, quem chama todo mundo. Era o porta-voz. Assim, deixa eu falar para vocês. Você falava entre as facções. Isso. Então você, naquele momento, você já foi começando a sentir que, e você várias vezes repetiu, né, que a palavra tem poder. Ou seja, naquele momento você já foi sentindo que a sua vida era através da palavra, que Deus tinha te transformado na palavra, né? Que Ele fez a sua língua ficar para fora. Naquele momento da sua língua para fora, eu estou tirando aquela língua velha, estou trazendo uma língua nova. E aqui fora, então... Como aquela passagem de Isaías mesmo, né? É muito forte e eu acredito muito. Depois, assim... o processo também, eu falo assim, a gente só chega no propósito quando a gente passa pelo processo. Sem dúvida. O processo meu de transformação é que nem eu falo, não foi do dia para a noite. Não existe isso. Muita gente imaginava assim, por pessoas hoje, que nem eu falo, hoje tem muita gente que queima o filme de Jesus. Hoje a minha maior luta é falar para as pessoas não colocar, sabe? Não me coloca no mesmo saco de chacotice que tem pelas internet. Hoje as pessoas têm facilidade em postar, compartilhar uma vergonha que estão fazendo aí, usando o nome dos cristãos, o nome de Cristo, sabe? Umas palhaçadas que a gente sabe que o evangelho não é aquilo, sabe? Pessoas que vendem balão cheio de vento, sabe? Pessoas que querem vender vassoura ungida, sabe? E tem pessoas, só que a Bíblia fala sobre essas pessoas, ela alerta sobre essas pessoas. Eu costumo dizer que só existe o falso profeta para o falso crente, cara. Porque se a gente cumprir, o obedecer, meditar na palavra dia e noite, com certeza a gente não vai ser enganado, porque nós não vivemos mais, sabe, pela natureza nossa humana, a gente vive pelo que é espiritual. Você vai te tocar e você vai se desviar daquilo. E aí agora você teve, então, você é uma pessoa que tem 2 olhos atentos. Sim. Né? Você tem um mundo que te chamou há muito tempo, né, que você tem que manter o olho atento, porque você você até pela sua boca proferiu que não vai mais voltar para esse mundo, mas você também tem um olho atento na Bíblia, para que não se desvie dela. E aí você saiu da prisão, você cumpriu com a palavra com a sua irmã? Então, fui visitar a igreja. No dia de eu visitar a igreja foi interessante assim também, Hércules. Os crentes fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Você tá doido, meu. Tinha cara até que perguntava para mim, quando ligava para mim daqui a uns dias, você ainda tá naquelas paradas? Eu falei, que parada? O cara falou de crente. Eu falei, não é que eu sou igreja, cara. Eu falei, não é estar na igreja, eu sou a igreja. E aí eu comecei a viver, a quebrar calçada. E a minha mudança é que nem eu falo, todos os dias é dia de mudança. Sabe? Às vezes não tem o apóstolo Paulo, quando ele fala aquela parada assim, combati o bom combate, encerrei a carreira, mostra que o evangelho é uma carreira, sabe? Todo culto, se você não ficar disperso,
a palavra, ela vai, sabe, ela te traz vida, me dá vida e fala comigo. Em qualquer área que seja, hoje, todo direcionamento, eu até costumo dizer, orar é eu conversar. Aquele que conversa com Deus todos os dias e várias vezes num dia, ele busca uma intimidade surreal ao ponto de que aquele que ora com nada se preocupa, sabe? Sem dúvida. Então aí através disso, Deus foi me usando hoje na parte evangelismo, né, evangelística, que não seria para menos. E aí tudo que eu usava a minha palavra para trazer, às vezes, um pavilhão todo ou um raio todo dentro de uma penitenciária, de um CDP, chamar ali e passar as ideias que nós trocou lá em cima com o Cabeça Branca, com o Gravata, com o diretor da prisão, passar para os caras, eu comecei agora a não ter vergonha também de fazer agora pelo reino. E aí eu tenho lá no nosso ministério, a gente tem um grupo que chama Outside, que é de dentro para fora. Isso que está escrito no seu pescoço. Esse Outside, esse de dentro para fora. Muito bom. E esse nome foi tipo assim, eu senti vontade, eu fiquei um tempo no Bola de Neve, congreguei um tempo no Bola, e ali eu lembro que a gente tinha atos urbanos, né? Eu também congreguei muito tempo no Bola de Neve. Então conheceu isso aí que a gente está falando. Conheço, Vários pastores que nós fosse falar, você ia lembrar. E aí no Atos Urbanos me trouxe uma maneira diferente de ver o evangelismo, porque até então eu vim de umas Assembleias de Deus, então tinha muito mais religiosidade, muitas coisas mais tradicional, mas também às vezes você via muita meninice, e essas paradas assim eu não sabia onde Deus, um lugar para mim enraizar e criar raiz. Aprendi, aceitei numa batista, fiquei um tempo numa Assembleia de Deus, porque eu ainda era muito sistemático. Deus me mudou em muitas coisas e vinha mudando, quebrando calçada, mas às vezes eu não aguentava ver tipo gente falsa, eu não aguentava ver gente que é mexeriqueira, que fica fofocando. Teve igreja de eu falar assim, ó, se vocês oram a Deus, é para Deus me converter mesmo, porque se eu voltar pro mundo eu mato vocês tudo. Então, tipo, eram umas paradas que eu falava, tanta gente sem vergonha. E aí a própria palavra de Deus veio me mostrar que a igreja, que Jesus veio para os doentes, que a igreja é um hospital. Então não tem como eu não encontrar pessoas que vão estar com defeito. Eu também tenho defeito, meu defeito só muda do outro. Mas eu também teria meus defeitos. E as pessoas aprenderam a suportar e a cuidar de mim. Sabe, eu não fui uma ovelha fácil para ser cuidada. Até hoje meu pastor costuma dizer que nós temos nossas diferenças ali. Mas para a glória de Deus, o meu pastor ele sempre traz uma passagem em que Jesus fala para Pedro lá, quando pergunta se tu me amas e tal, e tem uma hora que Jesus fala para ele, quando você se converter, você vai ser útil. Então, do meu pastor eu ouvia muito isso. Aí até que eu consegui, sabe, soltar o cabo da nau e comecei a dirigir um grupo de evangelismo na rua. Então, o que eu passei pelo Bolo, o que eu passei na Batista estudo, palavra, Assembleia de Deus, muito buscar em monte, buscar em oração, intimidade, sabe? Intimidade ali com Deus, no santificar. No Bola de Neve, é uma igreja que eu ouvia tanto das igrejinhas pequenininhas falar que era a igreja de porta larga, mas a igreja tem que ter a porta grande mesmo, para que o pecador entre, sabe? Sim, só que o Bola de Neve é o lugar que, quando eu cheguei lá, eu fui naquele aspecto de preconceito. E eu fui, sabe, o Espírito Santo me pegou dentro daquele lugar e eu vi ali, sabe, as jovens adorando, assim, as pessoas correndo descalço, sabe, o cara com bermudão de regata, mas você sentia, assim, o fogo e a presença de Deus sobre a vida daquele cara. Eu falei assim, eu começava a chorar, e eu chorava, e eu fui, sabe, Deus me tratou ali. Eu tive experiências maravilhosas dentro do Bola de Neve. E aí eu comecei, então, é uma igreja que eu falo assim, hoje eu digo assim, não julguem sem conhecer, sabe? Aí eu falei assim, Deus começou a me usar de uma maneira ali, e aí eu comecei a fazer parte, recebi a oportunidade deles para mim levar uma palavra no Atos Urbanos, que eu sempre acompanhava, fazia ali uns grupos na Avenida Paulista, perto da Rua Augusta ali, e ali nas sextas-feiras ali à noite pegava muita gente que às vezes foi para loucura e de repente porque tá com vazio, uma mágoa dentro de casa, com a família e tudo, e fugia para se embebedar, para se drogar lá na Paulista. E ali nós com os louvorzão ali atraindo louvor, elogio, atraindo a presença de Deus, as pessoas se achegavam chorando, as meninas com as maquiagens tudo borradas, você via que pelas roupas que ela não foi para se reunir como nós
para adorar o Eterno, elas foram para se divertir, para se entregar mais ainda aos abismos. E ali tiveram aquele encontro e eu vi a recepção, a maneira que o Bola fazia, os evangelistas, as pessoas ali faziam. E aí nesse meio tempo, tudo aquilo não é copiar, mas a gente vai pegando o que é bom daqui, o que é bom dali, a gente sem imaginar que Deus é especialista em pegar aquele que merece. Toda mudança de palavra, até agora louvando, para eclodir em algo novo, ou seja, está sendo o criador, né? E está criando uma nova criatura que é você, o novo que saiu de todo esse movimento. Aí quando o meu pastor deu nós sentamos numa reunião, ele falou, e aí, o que você pretende fazer? Eu falei, eu quero fazer o evangelismo. Aí ele já também não tem tempo ruim, né? Com ele também foi evangelista há 12 anos, até ser consagrado a pastor. Então ele falou assim, cara, demorou, quer o quê? O caminhão nós tem, as caixas de som nós tem. Aí eu falei, não, sem isso, eu quero carrum e violão. Ele falou, como assim? Eu falei, carrum e violão. Eu falei, é isso. E manda quem adora vai vir para adorar e quem tem o vocacionado para o evangelismo vai fazer aquilo dá vida para ele. Eu falei, vai acontecer naturalmente. Eu falei, a gente vai ser sem incentivo, as pessoas encostou, é sem nome de igreja, é falar, se sinta à vontade. Aí eu comecei a ver as pessoas vindo, largando as mulheres que estavam vindo do trabalho, cheio de sacola, colocar sacola aqui, começar o louvor, sabe? Lindo, lindo, lindo és, e descia os choros, e a gente fala assim, e eu olhar para as meninas, e eu já tenho instruído como ia ser, e aí eu olhar para quem está lá, eu tô vendo as costas de quem está vindo, as pessoas estão vendo o meu, eu falei assim, a gente vamos lá para fora adorar a Deus. Sabe, o que tiver que acontecer foi através do que a gente se consagrou para isso. Deus vai encaminhar os feridos e nós vamos estar lá para ser os enfermeiros hoje, né, para o médico dos médicos curar, sabe, doenças que seja na alma, doenças que seja na área familiar, na saúde, Deus vai agir. E aí começou a isso crescer. Aí começou uma roda tipo de 7 pessoas, daqui a um dia nós já estava em 30, 40 pessoas. Aí eu consegui usar uma maquise do metrô, metrô já está um órgão privatizado, mas eu consegui usar uma maquise do metrô, conversei com os chefes lá da época de segurança e falei para os caras, fui lá, e às vezes a cara toda arriscada, o cara pegou na minha mão, e eu falei assim, tudo bom? Ele falou, tudo. Eu falei assim, eu sou... congrego numa igreja tal e eu queria muito que vocês dessem aqui para nós um espaço, nós não vamos ser evasivos, nós só vamos adorar a Deus. Quem chegar, nós vamos só ser receptivo, vamos abraçar e vamos cuidar, e vai evitar pessoas que entram dentro do metrô e vão tirar a vida nos trilhos do metrô e dar trabalho para vocês. E aí, ele, para a glória de Deus... Olha a sabedoria na palavra. Ele deixou. E aí, assim, cara, foi um processo para mim também entrar no táxi. Quem é taxista sabe que é difícil você ver taxista que tenha passagem pela polícia, porque precisa de certidões de objeto de pé, certidão criminais, certidão de execuções. E eu levei quase 2 anos, cara, dando baixa em processo, dando baixa em captura em um, em outro. Nessas 19 passagens, eu visitei fórum ainda da doutora Maria Paula, e depois peguei o processo da Barra Funda, e aí eu ia em vara de execução criminal, tem um cartório do lado da vara de execução criminal, dei baixa em uns. Alguns funcionários do Estado que trabalham lá, eles tratam você como se ainda fosse preso, sabe? Então teve época que eu fugia de uma funcionária, eu ficava esperando ela ir almoçar para mim ir lá trocar ideia com a galera. Quando eu consegui, no departamento dela, algo que ela não ia permitir que eu conseguisse, mas quando eu consegui, eu fui comprar uma caixa de bombom, voltei lá e falei, não estou pagando propina para ninguém, mas isso aqui é para vocês me ajudaram, nada mais justo aqui, vocês adoçar a vida de vocês aí. E eu senti que eu tinha que fazer aquilo, deixei lá. E aí eu saí como se aquilo fosse uma vitória, porque um tio meu era taxista, e ele não teve filho, então não tinha mais ninguém para assumir. E aí chegou ao ponto que eu adentrei no táxi, entrei como segundo motorista, né, dele, entrei como preposto, segundo motorista, e aí ele trabalhava de dia, eu pegava às 8 da noite e até às 8 da manhã. E aí nos dias que tinha culto, eu ia para os cultos, e aí não tem como, quando você sofre o estágio da metanoia, eu digo assim, ó, que tem 2 parâmetros, sempre vai existir 2 parâmetros, eu faço questão sempre de frisar. Existe o primeiro, que está ali, João 14,6, que está ali na João 16,3, sabe, onde fala que Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, e no 14, sabe, ele é o caminho, a verdade e vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, esses aí é para trazer. Então eu falo assim, o Evangelho, ele tira o homem do mundo, sabe? O Evangelho Jesus tira o homem do mundo. E o outro parâmetro é a santificação. Ela tira o mundo do homem.
Então, quando eu cheguei, muita gente vem no primeiro estágio, mas não quer ir até o segundo, porque o segundo vai doer, vai renunciar, vai machucar, vai ter que trocar algumas coisas, e as pessoas não querem, sabe? As pessoas querem até onde é confortável. E aí, nesse meio tempo, quando eu vi que essa chave virou, eu comecei a ser usado agora no táxi, sabe? Aí eu comecei a usar o táxi, eu vi que em todo lugar, até comprando pão na padaria, cara, você tem como falar do reino para as pessoas. E aí eu peguei pessoas, tem algumas experiências assim que deixou muito marcante na história, de pessoas que estavam saindo de um hospital. Chamaram o táxi e tal, e eu encostei na porta do hospital e a mulher entrou dentro do meu táxi chorando, soluçando com uma criança pequena. E aí eu lembro que eu falei assim, tá tudo bem com a senhora e tal, e ela secando lágrimas. Eu peguei uns lenços que eu tinha na caixinha de lenços no painel e passei para ela. Ela falou, obrigado, e falou assim, não tá nada bem e tal. Eu falei, por quê? E aí eu fui andando com o táxi. Ela falou, porque meu marido tá na UTI, os médicos estão desenganando ele e tal. E eu falei para ela assim, a senhora, não sei qual é a sua crença, porque o táxi, desde quando eu entrei, sempre me explicaram, ele tem que ser um ambiente laico. Sim. E eu falei assim, sem problema. Porque não é o táxi que se converte, é quem está dirigindo, lógico, cara. Então eu falei assim, sem problema. Só que eu falei assim, desde que a pessoa me dê a abertura, eu vou falar daquilo que eu vivo hoje. Eu sempre falo para as pessoas, eu não estou pregando para você, não estou pedindo para vocês mudar de religião, eu só pergunto assim, vocês acreditam em Deus? Acredito. Você acredita que ele pode fazer o que os médicos não podem, que ele pode entrar dentro da alma, sabe? Ele é o único que tem o poder de lançar uma alma no céu ou no inferno. Você acredita que ele é poderoso para ressuscitar um morto? E aí eu começo a falar, às vezes tenho a oportunidade de falar um pouco da minha vida, do que eu passei, algumas experiências, de coisas que eu vi, de que eu ouvi e que já aconteceram também. E às vezes as pessoas se abrem e pedem assim oração, e essa mulher assim, eu percebi assim, para mim, eu sei que 1 milhão, cara, a gente compra uma casa, talvez um apartamento bom, dependendo do lugar, nenhum apartamento você compra com 1 milhão, mas 1 milhão pode trazer alguns benefícios bons. Mas para mim não tem nada que pague, cara, o preço de você saber que você foi um instrumento de Deus. Sabe, eu sempre falo assim, que eu seja esquecido, que a mulher talvez lembre e fale assim, foi um taxista que tinha umas tatuagens no braço, no rosto e tal, e ele falou para mim de Jesus. Mas eu acredito muito, sabe, que o Espírito Santo de Deus, ele age quando a gente decreta uma palavra ali, sabe, uma palavra de cura, tanto que para mim colocar o nome de Outside no grupo de rua foi através de oração, para mim trazer, transportando uma palavra, também foi de oração, porque eu falo assim, a gente sempre tem que ter uma palavra, sabe? Quando você... eu sempre falo para o meu pastor, às vezes ele vem e fala assim, César, hoje prega hoje, eu falo, demorou, porque a palavra, ela faz parte do seu devocional, a palavra é o que dá vida, sabe? Então hoje eu tudo se fez pela palavra. Inclusive hoje eu também estou aqui no seu programa, te conheci através, eu falo, foi frutos de algo que eu não almejei, porque costuma sempre o quê? Pessoas, não pelo meu testemunho de vida, pela minha história, sempre tenho sido indicado por pessoas que já me conheciam a participar de alguns podcasts, já participei daquele programa da filha do Valdomiro Santiago, acho que é Gerando Salvação. Sim. Então já participei contando meu testemunho no Renascer, Renascendo da Ponte para Cá, pela Rede TV, Rede Gospel. Então, todas as vezes foi por alguém que já me conhecia, conhece de perto e indica, não por a gente ser alguém da mídia, de ser famoso para ser convidado. E aí foi interessante que hoje foi inusitado não aceitar o seu convite, porque quando chegou a mensagem para mim, acho que o Carlos me mandou uma mensagem, eu vi meio que por cima, e quando você entrou em contato, eu até falei para o meu pastor, estou indo para um podcast hoje. Ele falou, famosinho. Eu falei, não, famoso é você. Eu falei, famoso é Jesus, sabe? Só que eu falei assim, tudo é um efeito daquilo que a gente fazemos espontaneamente, organicamente, e sem ter pretensão de ser uma troca. Hoje eu não falo de Cristo, eu não falo de algo que possa trazer vida para alguém que está se sentindo morto espiritualmente, com a intenção de que eu ganhe algo em troca
nunca disso. Nem a coroa da vida eterna, porque para mim é impagável. Sempre eu falo, costumo dizer, todos os dias eu estou devendo uma para Deus. Só que todas as manhãs eu falo assim, eu vou comprar pão na padaria. O meu posicionamento, a minha postura, ela é diferente dos homens que tem aí fora. Eu não me conformo ser igual. Se eu for igual, eu ainda tiver as atitudes igual, eu não sofri a metanoia, eu ainda não vivo mais agora Cristo, eu ainda estou vivendo o eu, que já era para ter morrido. Então, se ele morreu, hoje eu sou uma nova criatura. Então, dentro do táxi, eu encontro pessoas que, quando me dão uma oportunidade, eu começo a falar. Conta agora, você nesse táxi, principalmente trabalhando de madrugada, sim, precisaria uma... Peguei uma filha de pastor uma vez. E aí? Conta como é que... Na frente do Villa Country. Se ela estiver me vendo, ela vai lembrar. Ela trabalha lá na Rede Gospel, para você ter uma ideia. Olha. Ela trabalha na Rede Gospel na parte da produção. Fica assim, por trás dos bastidores, atrás das câmeras lá, cuidando das imagens e tal. E aí foi interessante que eu cheguei na frente do Villa Country, parei o táxi, aí vem 3 meninas pro táxi, de saias curtas e tal, lá no Villa Country, de long neck na mão, com long neck de cerveja. E aí eu lembro que eu falei assim, porque se derrama, eles estão vindo da curtição, se eles derramam, a noite deles continua, eles vão para casa deles, mas a minha já complica para mim trabalhar. O banco molhado, tem que parar, higienizar, secar. Então eu lembro que eu tentei dar uma brecada nelas, falando assim, se vocês quiserem terminar de beber, eu espero de boa em vocês beberem e vocês entram, porque aqui dentro bebida não rola. Nem comida, nem bebida, senão fica... Aqui é um uso que não dá tempo entre um passageiro e outro eu parar, é coletivo. Aí elas falaram assim, não, beleza. Aí tomaram e tal, eu lembro que ela entrou, aí essa filha de pastor sentou na frente comigo. A de trás, acho que uma de trás era a irmã dela, então também é filha de pastor. E a outra era uma amiga. E as 3 batendo um papo, a que estava na frente, ela de saia curta, assim, bem curta mesmo. Ela virou assim para falar com as de trás e tá quase tudo assim aparecendo. E eu aqui, tipo, na prova de Deus, né? Porque era uma área que antes eu era escravo, questão de adultério. E até então eu já estava casado. Não posso deixar de falar aqui da minha esposa também, senão em casa que ela também é muito importante na minha transformação, na minha metanoia. Um abraço, te amo, Vanessa, mulher linda de Deus, virtuosa. A minha metanoia, a minha esposa que me mantém na metanoia. Eu conheci, é uma benção. É uma benção. E aí o que acontece? Aí essa filha de pastor... o nome dela é Nayard, né? É alguma coisa assim, Nayara, é um nome parecido com esse, parece até nome árabe. E aí eu lembro que ela sentou aqui na frente, ela virou para falar com as de trás, e aí eles batendo papo e eu fui indo. Aí eu lembro que na época tinha o Easy Táxi e 99 Táxi, os 2 aplicativos que tocavam e tal, e pegavam. Na época o 99 era só táxi, era 99 Táxi, não fazia carro particular. E aí acho que em meados de 2015, eu acho, por ali. Eu lembro que ele tocou, e aí tocou um enquanto ela estava dentro do carro. Eu estava com elas em um aplicativo e tocou o outro. Easy. E aí eu fui desligar. Aí ela parou de falar com as meninas atrás, olhou para mim e falou assim, nossa, tá tocando mesmo com a gente aqui? Eu falei, não, é o outro. Ela falou assim, você não tem medo, não? Você não acha perigoso? Aí eu falei, o quê, moça? Ela falou, você não acha perigoso trabalhar assim à noite, pegar pessoas que às vezes você nem conhece por esses aplicativos? Aí eu falei assim, não acho perigoso porque eu sei quem me guarda. Que maravilha. Aí ela como veio de um berço cristão e conhece o evangelho, ela falou assim, você é crente? Aí eu falei assim, eu sou cristão. Falei, que crente? Um monte de gente, até o diabo assim, em si é crente porque do acreditar, né? Mas eu falei assim, eu sou cristão. E eu acredito que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Aí ela falou assim, nossa e tal. E aí começou a bater papo comigo. Ela falou, moça, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ela falou, eu sou filha de pastor. Aí eu falei, não. Falou, E aí foi interessante, Arcos, que a gente começou a falar de Jesus. Chegamos na porta da casa dela, região de Zona Norte, se eu não me engano ainda, ou Zona Norte. Se eu errar aí, ela vai entender. É Zona Norte ou Zona Leste, mas é ali. As 2 meninas que estavam no banco de trás já desceram, entraram para dentro. E ela ficou batendo papo comigo. Eu desliguei o aplicativo que eu estava com elas e desliguei o outro aplicativo e comecei a falar de Deus para ela. E aí eu fui embora. E aí ela me adicionou e é muito louco que ela fez uma postagem falando assim, como é que Deus é. E ela falou assim, ele começou a falar para mim de Deus de uma maneira diferente do que eu já ouvi.
E aí eu glorifico a Deus, eu falo a glória é dele, sabe? E eu glorifico também as pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ensinar um evangelho que ele é puro, mas é eficaz. Sabe? Uma verdade que realmente liberta, sabe? Não de maneira, às vezes, que religiosas, que às vezes tira a pessoa do mundo, mas aprisiona dentro de religiões, de mitos, de as pessoas cumprem aquelas regras, mas porém não vivem e se torna meio que uma hipocrisia. Às vezes pessoas que se acham que estão vivas, mas ao mesmo tempo estão, sabe, perdendo tempo com isso pode, isso não pode, e às vezes como o bom samaritano, a pessoa está ali caída e você está preocupado com alguns paradigmas que não é o que a Bíblia fala, sabe? Não é o que a Bíblia exorta. E aí a gente é bíblico, então eu comecei a falar com ela, falando para ela assim, Jesus te ama, meu. Eu falei assim, ele tem um cuidado com você, poderia ter sido 1 milhão de taxistas, poderia ter sido vindo um que fosse malicioso, que viesse a fim de mexer com vocês, ou de soar por qualquer tipo. E eu falei, eu sou homem ainda. Eu falei, eu tô longe, mas ela sem nem imaginar da minha história também. E eu falando assim, pô, eu tô longe da minha esposa, tô longe do meu pastor. Eu poderia ser qualquer outro cara, também de ser neutro também, vocês desceu do carro e vamos embora. Para mim aqui é só trampo, só sou crente quando eu entro para dentro da igreja, que eu levo minha Bíblia e tal. Mas não, eu falei, eu sou cristão onde eu estiver. Onde eu estiver, eu vou ser luz. E se você hoje está com a sua, que está ofuscando, assim, que está querendo apagar, eu vou vir com a lanternona e vou clarear para você vir até o caminho, acender a sua de novo e ir embora. Um negócio lá na rede gospel lá, que acho que é Os Gideões? Gideões, que eles fazem, que é como se fosse Criança Esperança lá e tal, e eles sempre fazem lá. Não é aqueles Gideões de onde os caras pregam, não. É algo assim, é parecido assim que eles fazem, mas que ajuda, né? É um projeto social. E aí eu lembro que ele foi chamado, onde veio vários artistas, assim, Leonardo Gonçalves, Tonzão lá do Rio de Janeiro, vem várias outras mulheres, acho que a Maravilha na época, que eu não sei se ela ainda está na igreja, mas pessoas que estavam ali. E aí encontramos vários e o meu pastor falou, vamos comigo, eu fui para acompanhar ele. E aí eu tô lá, ele tá gravando lá um programa, ele tava falando do livro dele, e de repente essa menina, uns contra-regra lá, os pessoal que trabalha por trás das câmeras, eles vieram correndo e falou assim, você é o taxista que trouxe a menina assim, assim, eu nem lembrava, porque tantas pessoas passam no carro, tantas pessoas a gente fala, mas eu falei assim, para a glória de Deus. Aí ali na minha mente passa, e se eu fosse um cara, um falso cristão? E se eu fosse um cara, sabe, seria apenas mais um para tentar queimar o filme de Jesus, sabe? Entre tantos que já têm feito isso. E aí eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Para mim, eu sempre costumo dizer que tem pessoas que entram dentro do meu carro, quando elas sentem a presença de Deus, e elas falam assim, você é homem de Deus, né? Sem eu precisar falar, cara, me dá vontade de chorar, sabe? Isso porque eu falo assim, eu não precisei falar, sabe? Eu fui impactado por um culto dentro do Greenhouse, que a pastora falou justamente isso. Se eu não me engano, foi a Júnia. Ela virou e falou assim, eu venho aqui, eu oro em línguas, eu falo com vocês, eu passo uma palavra, impacto vocês de uma maneira, eu sei que eu tô sendo usada, mas eu tô longe do que eu preciso fazer. Eu tenho um ardor no meu peito que eu quero chegar aqui. E eu quero não falar nada. Eu quero chegar aqui, eu quero não falar nada. Eu quero que vocês sintam tanto a presença de Deus, que Ele está me usando tanto, que não é através é a minha presença. Ou seja, a gente vê na sua humildade, na sua história humilde, todas as dificuldades que você passou, como Deus tratou a sua palavra, como Ele tirou você do caminho errado e hoje você leva as pessoas para o caminho certo. Você encaminhava drogas e hoje você encaminha a vida. Você proferia, falava, usava a sua criatividade, a sua expressividade, o dom que Deus te deu da palavra para o mal, para conduzir as pessoas para o mal e para edificar a sua vida para o mal, e você passa a edificar a vida das pessoas para o bem. Então a gente percebe que essa metanoia que foi feita em você é profunda, mas ele usa a sua humildade a ponto de você entender
que toda essa sua transformação pela palavra, pelo momento que você teve, pela brasa ardente na sua boca, por você orar em línguas sem explicação alguma, se você procurar, tirando Pentecostes, que deveriam ter pessoas absurdamente erradas, que de repente começaram a falar em línguas, mas sem explicação vem uma pessoa que entende até que é a presença dele que é importante, nem um instrumento palavra, quando a presença dele se torna tão relevante. Ou seja, eu vejo um mover criativo de Deus incrível na sua vida. E eu acho que você que está em casa, se você pegar ali do Baixo Augusta, quando ele pegar um táxi, você vai perceber uma coisa. Por qualquer rua que ele suba, ele vai estar sempre subindo a consolação. Para qualquer lugar que ele vá, ele vai estar sempre te levando para o paraíso. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, César, pela sua história. Eu sei que você tem muitas histórias para contar dentro desse táxi, vai ter muitas para vir contar. Eu quero que você volte aqui. Um abraço até para o Carlos, aí, nosso amigo, nosso irmão em comum, que foi através de ser um passageiro ao qual eu peguei em Congonhas. Eu lembro que eu fui levar ele para a região de Barueri, ali, se eu não me engano, Alphaville. E no caminho a gente bateu um papo que ele também tem um testemunho incrível, totalmente diferente, né? Viveu uma vida diferente, mas também a maneira que ele foi alcançado. Ele já contou o testemunho dele aqui. Então as pessoas que assistem você, acompanham, já sabem. Eu tenho certeza que você aí também que nos assiste aí, que você viva uma sua experiência com Deus, que você busque, que você não se conforme em contar o meu testemunho ou o testemunho de algum irmão ou irmã que você conheça. O reino de Deus, ele é para todos, ele é acessível a todos aqueles que o buscam, sabe? Mas Deus hoje, a gente está vivendo aquela época, ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que você seja um desses adoradores, vale a pena ser verdade, sabe? Enquanto eu fui ali meia verdade no reino, não aconteceu o que tem acontecido hoje. Hoje é surreal aonde Deus tem me levado e aonde Deus tem me dado oportunidade em meio a pessoas grandes, em lugares que eu nunca conseguiria ir com as minhas próprias pernas, sabe? Eu nunca imaginei voltar dentro de uma prisão com as minhas próprias pernas, agora entrar pela porta da frente, entrar chorando, porque eu lembro como que era o pavor ali. Eu sei como é que é quando eu estou e quando eu vou embora, como é que fica. E para a glória de Deus, Hércules, que o Senhor continue abençoando poderosamente, que, sabe, do 4D, eu não sei até quantos D vá, sabe, mas que ele possa fazer aquilo que o homem não pode fazer, sabe? Que ele possa cobrir sua vida, a vida da sua família, sabe? Amém. A vida dos seus filhos, sabe? Amém. Que você continue sendo uma bênção. Eu tenho certeza que você está sendo direcionado pelo Espírito Santo e que muitas coisas maiores ainda do que, não sei, vai parar por esses estúdios ou por outros estúdios, não sei o que vai acontecer, mas que ele possa fazer, sabe, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o dinheiro não pode pagar. Amém. Amém. É imensurável. Obrigado. E fica aqui o convite. Um convite mesmo para que a gente volte aqui em breve para ouvir só as histórias transformadoras dentro do táxi. Amém. Porque eu sei que você tem muita, porque o Deus age através de você. Amém, glória a Deus. Tamo junto. Obrigado. Obrigadão. Tamo junto. Foi um prazer, tá? Foi um prazer meu inenarrável. Amém. Inenarrável. Amém. Que glória presença do Espírito. Deus. Amém.